Olá, você está ouvindo a segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão do Sempre Basquete e estou ao lado do Always Learning, o Will Coast. E aí, meus queridos? Então, antes de tudo, antes de eu dar oi pra todos, olá pra todos, né? No dia na qual esse episódio está sendo gravado, estamos hoje com um aniversariante, um gigante aí de WhatsApp. Olha só, que loucura. Que está fazendo quantos milênios, não? 32 aninhos. 32 milênios aqui. 32, cara. Então, senhoras e senhores que estão escutando esse episódio aqui hoje, vá lá no Instagram do Nandão09 e deixe seu parabéns para essa figura emblemática do basquetebol, quiçá de Joaçaba, da região e sim do estado inteiro. Do estado inteiro. Obrigado. Gulliver do podcast. Exatamente. Mas obrigado, aqui, de antemão, dizer parabéns para você. Dizer que todo esse projeto aqui não aconteceria se não tivesse a sua expertise e aí a sua entrega. Senhoras e senhores, é um prazer poder fazer esse projeto contigo, cara. Valeu, irmão. Obrigado, velho. Obrigado de verdade. Valeu. Fico muito emocionado com essa felicitação. Eu não ia falar disso, mas já que você tocou no assunto, meu aniversário é um dia muito especial pra mim. Exato. E com gravação melhor ainda, né? Então vamos lá. O Store Podcast conta com o apoio cultural do Onoesc FM e Real Time Vídeos e Produções, uma realização Sempre Basquete e Always Learning. Lembrando que, antes de mais nada, aquele recadinho para quem ainda não segue o Store Podcast, sentar o dedo no like e começar a nos seguir nas redes sociais, no YouTube e no Spotify. E para escrever a história de hoje, convidamos o cara que está difundindo uma tecnologia made in Brasil para todo mundo. Ele que é professor de Educação Física, mestre e doutor em Ciência da Saúde, pós-doutor em Individualidade Biológica e plantador de beterraba. O diretor científico da Salus Dermatografia, Rudy Nodari. Seja bem-vindo ao Store Podcast. Muito obrigado, estimados. Feliz aniversário. Antes de qualquer palavra, lhe conheci hoje e... Não tá perdendo nada, cara. Não, mas veja bem, eu sou um cara pro física, entendeu? Eu sou um cara cosmos, assim. Eu não tenho muita relação com o etéreo, com o não palpável, com... vá que seja. Mas tô começando a mudar. Sim. E acredito muito que existe uma vibe, cara. Existe uma aura nas coisas e tal. E você tem isso. Achei legal. Bom, cara, que bom. Legal. Assim Fico como feliz. o Will também tem, né? Aí, pô, que isso aí. Acho legal. Essas coisas são legais e acabam nos fazendo perceber que rola uma parada estranha. Energias movimentando esse rola não mensurável. Com certeza. Rudy, obrigado por ter parabéns, aceitado o nosso cara, convite. parabéns, Obrigado. Feliz aniversário, cara. A vida é maravilhosa, senhoras e senhores. Gosto de dizer isso. Também gosto de dizer que o mundo é o quintal da casa dos corajosos. E fazer podcasts com coisas inteligentes. Os outros foram, pelo menos. Não, foram. Esse será mais, com certeza. É uma dessas coisas muito legais da vida, né? E é uma coragem hoje você se juntar às parcerias aí e sair conversando sobre cultura, inteligência, informação de qualidade, quando as pessoas estão vivendo, por vezes, e somente algumas, com coisas tão rasas, superficiais e sem conteúdo. Portanto, parabéns pela coragem, né? E por conquistar esse quintal da casa que é o mundo com conteúdo. Parabéns pelo seu aniversário. Valeu, Rudy. A gente que agradece a sua presença aqui. É um prazer ter honra. você conosco. Menção rosa também a Ione Doces, que mandou um negocinho pro aniversariante hoje. Exatamente. Ede, brigadão pelo presente, cara. Todo mundo aqui adorou, não só o Nandão. Então vamos lá, no bloco 1 seguimos com o contexto histórico do nosso convidado, naquele bate-papo à vontade que caracteriza o programa. No bloco 2, exclusivo para Spotify e YouTube, teremos o Senta Que Lá Vem História, onde o nosso convidado vai trazer uma história real que marcou sua vida. E para finalizar, também exclusivo dos nossos canais, o bloco 3 com Bate-Bola, que será uma rodada de perguntas capciosas para extrair informações do nosso convidado. Todos prontos? Sobe a vinheta, Eliseu, e partiu pra resenha. Hoje a música é tua, Eliseu. Mete o parabéns da Xuxa. Verdade. Hoje vai ser uma festa. Folha em Guaraná, muito doce pra você. É o seu aniversário. Estamos de volta. E hoje é um dia muito especial, né? Posso dizer que ter
né, o senhor aqui, não me interpreta mais uma condição de respeito aqui. Eu tive a oportunidade de conviver com o professor Rudy durante mais de um ano, posso dizer assim também. Mas mais de um ano formalmente, mas muito mais do que um ano. Exatamente. Entre vais e vens. Exatamente. Tive a oportunidade de aprender um ano contigo, assim. E sabe quando você tem aquelas... Quando você, né, tá perto de pessoas assim, Nandão? Que as pessoas falam com você e parece que mesmo depois, faz 3 anos que a gente não trabalha mais junto, eu ainda... Você tem aquelas informações rodando na cabeça, sabe? Como se fosse pai e mãe, quando falam um negócio pra você fala assim... Sim. Putz, cara, então... Lá um tempo atrás, o professor Rudy falou isso aí, não é que é mesmo, cara? Então eu acho que eu fico muito... Eu te avisei, né, Will? Então eu fico muito feliz de poder, né, ter trago o senhor aqui pra conversar com a gente. Porque eu tenho certeza que vai sair coisas aqui que vão realmente fazer as pessoas, né, pararem para refletir e pensar no que estão fazendo e o que vão fazer, né, também para o futuro. E para conversar a nossa história, assim, esse podcast a gente sempre faz um resgate num contexto histórico, assim, né, seu Rudy? Então, como é que foi, da onde veio o professor Rudy Nodari e como é que foi essa formação até se tornar esse PhD aí em individualidade biológica e um acadêmico agricultor aí, né, galera? Vou deixar pro bloco 3 essas perguntas aí. Depois a zoeira vai ser grande. Mas veja que legal, cara. E isso tem esquema do cosmos que nós estamos conversando aí, que são muito legais. A minha primeira foto no esporte, agora eu vou ter que apelar para a memória do basquete de vocês. A minha primeira foto do esporte é a minha mãe, grávida de mim, cumprimentando Emil Rached. Caramba! Então a minha mãe, uma mulher de 1,68 m, ela tá cumprimentando Emil Rached, assim, grávida de mim, um super barrigão. Essa foto é mais ou menos novembro, dezembro de 1967. E onde foi, Rudy? No Silveirão. No ginásio aqui. Ivo Silveira, em Joaçaba. Por quê? Várias são as situações. O meu pai sempre teve uma relação muito amadora com o esporte. Meu pai sempre foi amador, no sentido mais lindo da palavra, um amador do esporte. E meu pai era um incentivador do esporte, foi agente de esporte do SESI na década de 60, que era uma atividade voluntária. Que massa. Sim. Que era uma atividade voluntária. Organizava circuitos de ciclismo e assim por diante. E em 1960, alguma coisa, eu não tenho como precisar esse ano agora, o meu pai construiu entre o Silveirão e a casa da Mirtz, se vocês têm esse trecho na cabeça, vocês tinham um cimentinho ali, foi uma quadra de vôlei, a primeira quadra de vôlei cimentada de Santa Catarina. De Santa Catarina? De Santa Catarina. Que legal. E o meu pai organizou o primeiro estadual de voleibol feminino em Joaçaba, numa quadra de cimento, com 2 postes de cipreste e coisa que o vale, e uma rede estendida, e veio gente jogar. Um senhor chamado Arthur Schlesser, de Brusque, Santa Catarina, conversando com o Pipoca, que era um cara da rádio de Brusque, disse: teve um evento lá em Joaçaba de um jogo de voleibol, de um campeonato assim. Você tá sabendo? Não, tá sabendo. As meninas de Brusque. Cara, se esse cara organizou um campeonato de vôlei lá em Joaçaba, por que a gente não organiza um negócio muito maior por aqui? Chama esse cara para nós conversar. Arthur Schlesser era dono da tecelagem Schlesser, em Brusque, e ele era um cara que pagava esporte para os seus, viabilizava esporte para os seus funcionários e queria transformar isso em algo muito maior. E encontrou outras pessoas, Rubens Facchini e Murilo de Azevedo. E começaram então a organizar uma coisa chamada Jogos Abertos de Santa Catarina. Toma, receba. Nossa, eu tô com a boca cheia. Caramba. E daí eles organizaram o primeiro Jogos Abertos de Santa Catarina, em Brusque. E meu pai foi o último dos 4 cavaleiros dos Jogos Abertos a morrer, 2 anos atrás. E meu pai foi o cara que participou do acendimento da pira olímpica de todos os Jogos Abertos até a morte. Caramba, cara, que legal. Começou aí minha ligação com o esporte. Então essa relação com o esporte é bastante antiga e bastante afetiva, emocionante.
E a partir daí a gente foi criado em Kombi, veraneio, indo levar atleta pra cima, levar atleta pra baixo. O meu pai sempre foi este tal desse incentivador. Aqui em Joaçaba nós tivemos grandes nomes do ciclismo de Joaçaba, quando corria, pedalava de pneu balão em paralelepípedo. Né? Jogava basquetebol em quadra de terra batida marcada com tijolo maciço. Caramba. Né? Nós tínhamos uma bola de capotão em casa de basquete que se molhasse e desse um chute desse na cabeça de alguém, me destruía, cara. Uma concussão cerebral, cara. E aí a gente foi. Eu lembro de uma vez a gente foi nos Jogos Abertos, num campeonato catarinense de ciclismo em Jaraguá do Sul. A gente ficou hospedado na casa do Dr. Murilo, que era um amigão do pai, o Cacique, o cara que fundou a primeira escola de educação física de Santa Catarina. Ele é o CREF 001 e hoje a medalha do mérito catarinense de educação física chama medalha Murilo de Azevedo. Que por sinal você já recebeu, né? Não? Não? Ah, não, desculpa. ainda não recebi. Não, tu recebeu um prêmio também. Recebi alguns, mas esse um dia ainda, quem sabe, não, chega irá lá. receber. Vai chegar. Desculpa interromper, mas continua, que a história tá boa. Bom, e daí eu lembro que a gente foi pra Jaraguá do Sul e não existia muita essa ideia de rack em cima pra colocar todas as bicicletas. As bicicletas iam na Kombi. Então foi o motorista da Kombi, o meu pai na frente, a minha mãe sentada lá atrás no último banco, as bicicletas todas dispostas, então ficava todos os quadros de bicicletas um coladinho no outro. E a minha mãe colocou uma sequência de almofadas, uma coberta, eu fui dormindo daqui a Jaraguá, ou deitado ali, daqui lá. Assim. Nossa. Então a gente viveu o esporte, né? A gente foi construído no esporte, foi gerado no esporte, de acordar em arquibancada e onde estamos, né? Não, é que teu pai tá acompanhando Joinville e não sei quem, lá no ginásio não sei o que, a tua mãe saiu que foi com a amiga dela que estão organizando a roupa da menina que vai fazer o encerramento dos Jogos Abertos e deixaram você comigo aqui, mas quem é você? Eu quero a minha mãe! Sua mãe participava ativamente também. Junto. Tava envolvidaço, assim. Juntíssimo. Mas a mãe era muito mais nesse sentido. Minha mãe era professora. Sim. Nesse sentido, e só nesse sentido, a minha mãe era a mulher do meu pai. Né? Então ela acompanhava porque estava junto. E porque eram outros entendimentos de relacionamento, de casal, onde a mulher tinha esse provedor e ela era uma companhia, apesar de ela ter o seu trabalho. Os tempos mudaram, mas era assim aquele tempo. Então, quando a gente ia para jogos, eu lembro da Dona Lila, que era a mulher do seu Murilo, as duas em casa e conversando de café da tarde, faz pão e faz bolo, e nós ali em volta, enquanto os homens estavam lá organizando os tais dos Jogos Abertos. E isso era muito legal. Eu fui em todos os Jogos Abertos enquanto teve Jogos Abertos antes da pandemia, né? Eu fui a todos os Jogos Abertos. E tem uma história legal, que ainda não é aquela história legal, que o meu pai tinha uma medalha de ouro de cada um dos Jogos Abertos. Todos os Jogos Abertos ele recebia uma medalha de ouro para recordação dos Jogos Abertos, né? Era o organizador do processo. E a nossa casa foi assaltada e o cara levou a caixa embora achando que era ouro, de verdade. Nossa, e nós perdemos todas as medalhas de ouro, uma medalha de ouro de cada Jogos Abertos. Caramba. Então, começou neste mundo aí, né? E a minha mãe era professora, de primeira a quarta e de artes. E eu estudei, então, a minha mãe era professora no Melo e Alvim, e eu estudei no Melo e Alvim, sou egresso do Melo e Alvim em Erval do Oeste. Estudei até determinar a série ali e depois havia uma falta muito grande de vagas nas escolas. Então o governo estruturou um negócio que a aula começava às 7h15 da manhã e até às 10h30, começava o turno 10h30 até as 2 da tarde, das 2 da tarde até as 6, das 6 até as 10h30, né, por exemplo. Eram 4 turnos de aula. Só que quando chegou no terceiro ano, quarto ano, eu estudava nesse horário 7h15. E a mãe achava uma pena tirar um menino de 8, 9 anos, 7, 8 anos, às 6 horas da manhã, levantar. Não existia ar-condicionado, né? A gente tinha fogão a lenha em casa, que virava o pau de lenha para dar uma esquentadinha ali. E dela me trocou pro Antonieta de Barros, que é o atual São José. E o meu melhor amigo, Paulo Fernandinho, morava na frente da minha casa e estudava no São José. Então, tudo fechou e eu comecei a estudar de tarde. E eu fui pro São José e depois fui pro Cristo Rei, que era o ensino médio, onde hoje é o Colégio Girassol. Sim. Ali tinha o Cristo Rei, de manhã era a escola salvatoriana até a 8ª série particular, e o ensino médio, que era primeiro, segundo e terceiro ano, assim era a época, era público. Sim. E aí eu, nessa toda de estar envolvido com esse esquema
do esporte, até porque eu sou júnior, né? Eu sou o nome do meu pai, Rúdio José Nodari. Também acho que tudo isso lá dentro, em algum lugar do cerebelo, dizia que eu tinha que ir para essa coisa do esporte. Então eu decidi fazer educação física. Aí eu fiz o DESC em Florianópolis e, então, lembrando mais uma vez, eu estudei em escola pública a vida inteira. Então, hoje eu tenho dificuldade quando alguém diz que não vai para frente, ou que não acontece, ou que ele é um segregado filho de Eva, ou pior ainda, um degregado filho de Eva, porque só estudou em escola pública. Não rola, né? Não é verdade isso. E daí foi uma sequência. Quando eu terminei, eu não fui um bom aluno. Eu era a turma do fundão. Eu era daqueles malditos que não estudam, não fazem o tema e vai bem na prova. Vai bem na prova. E aqueles que prestam atenção em meia aula e já mataram a aula, entendeu? Já entendi. Agora o resto é TH. O cara que sentava lá na primeira carteira ficava louco, né? Meu pai, Como que esses caras conseguem, né? E é um tal de mãe no colégio. Sei bem como é que é. E foi indo. E daí, na UDESC, eu conheci um cara genial chamado Thales de Carvalho. Esse cara é médico cardiologista com especialização, com doutorado em medicina do esporte. E ele foi meu professor de fisiologia geral e fisiologia de exercício. E o cara dava aulas fora. Porque ele era intensivista do INCOR. Nossa. E ele foi assaltado, a mulher. Quando as filhas foram assaltadas em São Paulo, ele falou, vou me mudar. A época, e somente a época, Florianópolis era uma cidade muito segura. E ele se mudou para Floripa, chegou ali e convidaram ele para dar aula de fisiologia geral e fisiologia de exercício na UDESC. Eu tive a honra de ser aluno desse cara. Para entender essas... Vai me cortando isso, eu tô falando. Não, vai tranquilo. Para entender essas relações que eu acho geniais, ele foi meu orientador de TCC. Quando eu fiz pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação que ele era professor. Quando eu fui para o mestrado, eu fiz uma dissertação de mestrado e chamei ele para a banca. E aconteceu um negócio extraordinário na minha vida, que à época, existia uma coisa chamada cartas secretadas. Quando se postulava um doutorado, eles pediam para que duas pessoas que conheceram a sua vida acadêmica escrevessem uma carta. Rude, tem essas qualidades, tem essas fragilidades, recomendo. É como se fosse uma indicação? Seria isso? Mas isso é uma carta secretada. Ele escreve, fecha, lacra e a gente entrega na universidade. Eu vou me emocionar, cara. E esse cara falou, eu falei, professor, o senhor faria a carta secretária? O senhor me acompanhou a vida inteira, minha vida acadêmica, né? A graduação, a especialização, o mestrado. O senhor faria a carta secretária? Faço, com gosto. E um dia ele me chamou. E disse, eu vou fazer a tua carta secretária. Eu falei, ótimo, senhor, mas eu quero que você venha aqui em casa pra te entregar a carta. Beleza. Fui na casa dele, entrei, ele falou, senta no computador. Senta. E ele ditou a carta. Ô, louco. Ô, magro. Essa é pegada. Por quê? Porque ver o teu cara que te acompanhou a vida inteira dizer coisas de você é espetacular. E foi um momento fantástico da minha vida. Foi muito legal. E aconteceu outro lance legal, que eu não sei qual que é a formação do Nandão, mas na educação física a gente tem um cara muito legal que chama Estélio Dantas. Né? E no mestrado, na entrevista do mestrado, o Estélio, a época também era assim, ia pra entrevista, né? E ele fez uma série de perguntas pra mim, ele pediu, onde você se vê daqui a 2 anos? Porque o período do mestrado teórico é 2 anos, tem que defender. Eu falei, eu me vejo na sua frente fazendo uma entrevista como essa pro doutorado. Passa-se o tempo, passam-se os anos, ele foi meu professor no mestrado, mas foi professor do mestrado. Mas ele era o ícone Estélio Dantas, né? E aquelas coisas que o Cosmos organiza, que a gente não tem muito poder de gestão, mas ele organiza pra gente. Eu fui recomendado para um doutorado em Natal, que é um doutorado nível 6, que tem o laboratório do professor Nicoleles, que fez o exoesqueleto, que deu o primeiro chute na Copa do Mundo. É um gênio. Eu fui recomendado para ir para lá, mas precisava passar pela entrevista também. E eu sentei na fila das entrevistas, e quem estava fazendo entrevista era Estélio Dantas. 2 anos depois? 2 anos depois. E daí ele falou, de lá ele falou, próximo. Eu entrei, ele olhou para mim. Você é um homem de palavra, está aprovado. Que legal. Acabou a entrevista, que geralmente as entrevistas são 30 minutos, 45 minutos. Eu não fiquei 1 minuto na sala. Você é um homem de palavra. Que sensacional. Acabou. E daí rolou... cara, eu não sei quanto eu posso contar essa história, mas... Não. Daí, pode ir? Mais um pouquinho ainda? Dale.
O que aconteceu? Eu fiz o doutorado, defendi a tese de doutorado sobre a informatização da individualidade biológica por impressões digitais, a gente validou o software. Quando comparado com peritos, a gente é 4 vezes mais preciso e 10 vezes mais rápido. E aconteceu que no final o Stélio falou o seguinte, algo como outubro. Ele falou que seu trabalho merece ser apresentado num evento da International Human Motricity Network, num evento que vai ter em maio em Múrcia, na Espanha. Múrcia é província, não lembro o nome da cidade. Em Múrcia, na Espanha. Eu falei, sim, senhor. Eu não pedi quando que era, como é que vai. Eu falei, sim, senhor. Beleza. 7 meses depois, eu cheguei no evento. E entrei no evento e falei assim, o professor Stélio Dantas está aqui? O professor Stélio Dantas está lá na organização. Eu abri a porta e falei, bom dia, professor Stélio. Ele disse, bom dia. Assim, 7 meses depois. Está acontecendo naquela sala a apresentação de resumos e o mediador tem que fazer pelo menos uma pergunta de cada resumo para estimular as pessoas a fazerem perguntas para os resumos. Apresentem, né? E o cara que ia fazer isso não veio. Você assume isso? Sim, senhor. Não tinha bom dia, como é que tá? Fez boa viagem. Nossa, que legal você veio. Sim, senhor. Fui pra lá e trabalho. E nós estamos falando que é em espanhol, inglês, italiano. Apresentando os trabalhos e sucesso. Pergunta, acabou. Eu voltei, professor. Ele é militar das Agulhas Negras, né? Ele fez a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. E ele é mestre em estratégias de guerra. Então ele não é um cara que você espera docilidade. Sim, né? Imagina. Ele foi paraquedista e tal. Aí eu voltei pro professor. E aí você começa a apelar pro que é o signo do cara, né? Eu falei assim, ordem dada, missão cumprida, né? Ele falou, sim, senhor. Só que é o seguinte, cara. O professor Bruno Brunello vai dar uma palestra agora e o tradutor não veio. Faz a tradução pra nós. O cara dá a palavra em italiano, tinha que traduzir pro espanhol. Putz. Sim, senhor. Cara... Que baixa agora, o Dante Alighieri aqui e o Miguel de Cervantes. Você vai ter que encarar essa parada. Eu fui lá e fiz a palestra dele. Fez a palestra e voltou e tal. E tudo assim. Eu falei, cara, esse cara tá me testando. Não tem outra explicação, esse cara tá me testando. Existe um outro ícone chamado Juan Manuel Garcia Manso. Esse cara é o consultor de preparação física do Barcelona. E... no final do segundo dia, um teste, não vou falar todos os testes, porque nós temos um tempo aqui, mas teste. Eu digo, nossa, caramba, né, cara? Ele falou, hoje os professores vão almoçar todos juntos e tem um ônibus que vai nos levar pra lá, eu gostaria que você fosse almoçar junto com a gente. Pô, professor, que honra. Entrei, eu sou de chegar antecipado nas paradas. Eu entrei e sentei no primeiro banquinho, bem quietinho, aqui assim, né, cara? E começou a passar a bibliografia da minha vida aqui. O cara que eu li na graduação, o cara que eu li na pós, o cara que eu citei na minha dissertação, tipo, Cacilda Becker, né, cara? Começou a passar e passou o tal do Garcia Manso. Ele sentou lá no último banco lá atrás. Daqui a pouco veio o Stélio e falou, vem comigo. Sim, senhor. Entrei no corredor, atrás dele. Chegou o professor Garcia Manso, esse aqui é o professor Rude. Ele é o brasileiro que eu tô recomendando para fazer o pós-doutorado com o senhor. O cara olhou pra mim assim, qual que é o seu tema do pós-doutorado? Eu falei, professor, há 20 bancos atrás eu não sabia que eu ia pro pós-doutorado. E ele falou, não tem problema, meu filho. Amanhã você me apresenta o projeto. Sim, senhor. Hotel, projeto, recepção do hotel, onde eu imprimo e onde eu meto um aspiral numa sequência de folhas. De um dia pro outro, né? Uhum. Lá. Fui, imprimi, no outro dia cheguei lá, organização do evento acontecendo, pá. O professor Garcia Manso, bom dia. Vim apresentar meu projeto. Entreguei o projeto, ele pegou e enfiou debaixo do braço, tá aprovado. Dia X de fevereiro, em Las Palmas de Gran Canária, você é meu tutado, né? É o cara que eu vou... Ele queria só ver se ia fazer o... Claro. E assim foi a sequência... Gestação dentro do esporte. Sensacional. E depois desse pós-doutorado, ele me indicou para outro pós-doutorado. Então, 1 ano e meio depois, eu fui fazer o segundo pós-doutorado na Universidade Católica San Antônio de Múrcia, na Espanha, onde eu fiz primeiro individualidade biológica para o treinamento desportivo e o segundo foi individualidade biológica na prescrição do exercício. Então hoje eu me sinto na condição de emitir alguma consideração ou opinião sobre individualidade biológica na prescrição do exercício. Eu tô de cara. Nesse meio aí, né, eu fiz depois da graduação, onde eu conheci o Stélio.
Eu fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício, uma outra pós-graduação em Ciência do Movimento Humano e uma outra pós-graduação em Pesquisa do Exercício na Promoção da Saúde. Então foi a graduação, as 3 pós-graduações, o mestrado, o doutorado e os 2 pós-doutorados. Estamos aí, para você vir entender o poder da canjica do Melavin. E vou te falar um negócio, não. O mais doido disso tudo é trabalhar com o Rudy. É que eu quando tive essa oportunidade, foi a primeira coisa que eu, na academia, quando eu cheguei, eu falei assim, não, vamos, tem o professor Rudy, né, pós-doutorado, não sei o que, tal. Na hora que me falaram isso, a galera ficou com receio, né, tipo, porque ninguém queria dar muito, tipo, dar um treino pro Rudy, porque assim, cara, se eu fizer um treino aqui, o cara vai... Cara, eu falei assim, ó... Vai analisar, né? Não, eu falei assim, me dá aqui agora, cara, eu tô nem aí. E eu lembro certinho, eu chegava do lado do professor Rudy na esteira, eu começava a encher um monte de perguntas. Professor, mas isso aqui é pra isso também, tá certo mesmo? Aí ele chegava e falava assim, mas... Não sei o que você acha. Eu voltava. Foi o medo, né? De falar mas uma eu não borracha. tive, mas o mais legal é que eu não tive medo, assim. Eu realmente queria ter a oportunidade de realmente saber o que eu queria estar fazendo ali, entendeu? Porque, assim, cara, se for pra atender alguém, deixa eu atender alguém que realmente vai me ensinar alguma coisa. Não que eu chegue e fale assim, vai fazer isso, pra isso. E foi uma das épocas que eu mais evolui também como preparador físico, né? Ali... Porque realmente eu comecei a ter minimamente um pouco mais de segurança no que eu tava fazendo, porque eu tinha um respaldo de alguém que eu confiava, entendeu? E eu vou te falar, isso é uma coisa que eu tô falando, por isso que a gente não cortou a condição histórica aí, porque desde o seu pai até você se tornar hoje a referência no quesito na qual o senhor se tornou, eu vi essa condição desde lá de 1969, 68, me fiz uma pergunta internamente assim, quanto seu pai foi empreendedor naquela época? Numa área que, quando a gente vai estudar uma condição histórica da educação física, a educação física não se via como uma condição realmente empreendedora, pro grande público, no lazer, era muito mais uma condição, eu acho, de saúde, até um pouco disciplinador e tal. E como isso talvez fez com que hoje o senhor se tornasse não só o professor, mas um empreendedor, um empresário. Como é que você vê isso? Como é que essa construção te torna um professor, mas também te torna hoje um empreendedor, um empresário que hoje comercializa o que você passou por anos estudando? Na verdade, tudo isso... Eu sempre acredito, e aconteceu isso comigo vendo uma acadêmica uma vez. Essa acadêmica passou, eu morava à época num apartamento que tinha uma varandinha e dava para a rua que ligava o Melo Alvim ao Eugênio Marchetti. E passou uma professora, a professora Paula, passou a professora Paula com um grupo de criancinhas junto com ela. Essas criancinhas estavam todas vestidinhas para a dança, e com as Maria Chiquinhas e coisa arada, e as crianças todas de mãozinha dada, e essa professora conduzindo essas crianças, e essas crianças tinham uma condução nesse processo. E a frase que me veio na cabeça foi: lá vai uma professora. Ir para a faculdade só dá algumas ferramentas para você. Dá um pouco de método, dá um pouco de consistência e conteúdo, dá mais segurança para você, mas se o professor não estiver lá dentro de você, você pode trazer quem quiser para te ensinar, não haverá esse professor. Ser empreendedor é uma pessoa... O professor Edgar Bittencourt, neste estúdio, há muitos anos atrás, me fez uma pergunta. Ele falou: cara, no fundo, eu acho que você é um grande espicula. Espicula é uma palavra muito regional para curioso, para aquela criança que quer esfurucar tudo, de montar despertador para montar robozinho, entendeu? E você acaba... É dentro de você, você querer ser médico, você querer ser engenheiro, você querer ser professor de educação física. E tá dentro de você essa questão de é uma insatisfação positiva, né? É uma necessidade de vanguarda por curiosidade, por anseio, não por ansiedade, por anseio, por desejar uma solução para problemas. E o grande barato disso é quando você quer ser esta pessoa promotora de solução de problemas para intervenção junto à sociedade. Quando você cria algo que não altera a sociedade, essa sociedade pode ser a sociedade chamada família, pode ser a sociedade chamada Joaçaba, pode ser a sociedade chamada Bola Azul.
Então, é dentro de você inquietante, é aquilo que você não consegue não ser. O que você não consegue não ser? É isso que você deveria investir com paixão, porque é isso que você vai ter paixão. O grit, né, que é essa paixão pelo trabalho, paixão pelo esporte, paixão pelo movimento, ela está dentro de você. E isto vai gerar você ter desejo da técnica e do método. De ir atrás para pegar isso que é uma paixão quase desenfreada, quase para você poder organizar. Não é cativar no sentido de botar em cativeiro, de botar uma gaiola, uma jaula em volta, mas poder botar ordem no processo. O caos precisa de ordem, né? O universo funciona em ordem, o corpo humano funciona em ordem, as coisas têm uma ordem para funcionar. Isto é diferente de estar preso a um processo, mas você precisa ter um pouco de método para fazer a coisa funcionar. E estar no polo de inovação tecnológica hoje nos dá a ideia desta importância e o quanto a gente precisa de método para pegar todas essas destrambelhices e acomoda aí. Eu gosto de brincar com a imagem de que quando você vai a esses cursos, quando você vai numa palestra, quando você faz o curso enquanto ouvinte, quando você pega um método, todo esse processo é uma escada descendente. O que é a escada descendente? Todo mundo tem a ideia, muitas pessoas têm a ideia de que escada é algo para subir. Né? E eu entendo que estar num polo de inovação, numa incubadora, é uma escada para descer. Como assim uma escada para descer? É para pegar essas ideias que você tem que estão nas nuvens e trazer para o pé no chão. Senta aqui, põe o pé no chão e agora você vai ver que é outro negócio. Que a planilha Excel aceita outra coisa, né? Eu inventei um troço que eu vou fazer aqui, eu vou vender 1.000 no primeiro mês, 2.000, e em 18 meses eu tô com a minha Lamborghini bombando. E você 18 meses depois está vendendo o teu carro para continuar pagando o seu empreendimento. E isso é doido, até que um dia você colhe ou não esses frutos. Então ser empreendedor, o Alexandre e eu que somos sócios de forma igual na Salos, somos empreendedores natos, está lá dentro da gente e aquilo incomoda se você não for assim. Exato. É como ser educado, é como me incomoda não dar bom dia para as pessoas que estão ali ao meu lado, me incomoda não ser gentil, me incomoda não juntar um papel no chão que alguém derrubou. Eu vou trazer uma história completamente fora que não tem a ver com essa pergunta, lá no fundo ela vai ter. Sim, eu sei que vai. Estava chovendo, eu fui levar minhas filhas na escola e tem um pequeno toldo sobre a calçada no portão da escola, na porta que entra a escola das minhas filhas. E vinha uma mãe correndo com uma criança. E eu peguei, abri a porta e eu fiquei na chuva esperando ela passar. Porque entendi que era gentil uma mãe ali. Eu tava de jaqueta impermeável e ficar esperando ela passar. Ela passou e não acenou a cabeça, não balançou, muito menos dizer obrigado por ter segurado a porta. Aí tinha a Zanza, que trabalha na escola, tava por dentro da escola, assim. Daí eu falei, mas nem um bom dia? Não ligue, pai. É porque ela pensou que você era um funcionário da escola. Caraca, mano! Uhum. Piorou, né? Quer dizer que se você é funcionário da escola, aí sim que você não tem que cumprimentar as pessoas, cara. Como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Então eu não consigo, eu tenho dificuldade de passar por uma porta e tá vindo gente e não segurar a porta aberta pra pessoa passar. Entende? Eu tenho dificuldade de chegar lá no polo, a senhora Dona Neuza tá passando o pano de chão e eu vou pisar com o meu pé agora. Putz, Pois dá uma agonia, né, não cara? dá uma Isso agonia? dá uma agonia. Cara, isso dá uma agonia Eu do peço caralho. desculpa, só desculpa, tia. Tudo bem, Tia, pode, não viu pode? mal, mano. Você tenta bolar uma pisada, entendeu? Sujar o trampo da tia. E a tia com o maior carinho. Não, meu filho, Tudo eu tô bem. lutando pra isso mesmo. Eu falei, não, tia. Eu sei como é que é limpar o chão e passar alguém com o pé sujo. Então, cara, aquilo que você não consegue deixar de ser é que é a sua paixão, onde você deveria envidar todos os seus esforços. Ser empreendedor é essa inquietude que é impossível apagar. É impossível apagar. E as pessoas que não são empreendedoras têm tanto ou mais valor que não é porque você é empreendedor ou inovador ou faz processos disruptivos ou que você é mais. Não, cara, você é só mais uma forma de pensar. Só mais um agente da sociedade, só mais um indivíduo que circula para cima e para baixo, que tem fome, sede, que tem necessidades fisiológicas, que tem necessidade de amor, que tem necessidade de videogame. É assim, são seres humanos. Todos temos nossas vaidades, todos nós temos fraquezas, potencialidades, e é assim. Então aquilo, ser empreendedor, cara, é algo que
o desejo de encontrar uma solução para um problema que seja de qualquer tamanho, que seja o círculo desta intervenção social. É mais ou menos por aí. Professor, eu tenho uma pergunta pra ti, Manda. que eu acho que há 3 anos eu não teria. E hoje eu vejo de uma forma diferente. O quanto o pensamento, até às vezes utópico, ele é bom ou é não? Ou não bom, ele é bom, desculpa. Quanto o pensamento utópico, assim, a gente realmente imaginar coisas que certamente são inalcançáveis, assim, são benéficos e não são benéficos, assim. Quando Charles Darwin propôs que a adaptação dos seres vivos, quaisquer que sejam eles, promovia uma determinada evolução e que talvez os símios fossem efetivamente uma quase raiz do nosso processo de evolução e hoje seríamos o que somos porque viemos evoluindo, a capa do jornal subsequente à apresentação foi ele com cara de Darwin e corpo de macaco. Portanto, ele era um ridicularizado da sociedade porque pensava algo que era completamente fora do padrão, fora do entendimento e das crenças. Esse é o grande barato de você estudar ética e moral. A moral é aquilo que é temporal. Ir na praia hoje de biquíni é algo natural, que era imoral na década de 50. Portanto, a moral é temporal. A ciência também parece temporal. O que se aceita como ciência, o que se aceita como verdade, ela é temporal. Nesse sentido, não existe utópico, a não ser que você vá lá e demonstre a utopia como verdadeira ou falsa. Portanto, crer nos seus ideais, crer nos seus pensamentos, crer nas suas ideias do que seja ciência, pseudociência, o que seja verdade, o que seja mentira, é uma questão de tempo. Carl Sagan, que é um astrofísico famoso, eu brinco de chamar ele de São Carl Sagan, tanto que eu gosto do cosmos, eu chamo de São Carl Sagan. Ele fala sobre isso, né? Não permita que alguém limite o seu pensamento porque ele está num tempo diferente do seu tempo. E o tempo é uma questão de tempo. O tempo, e eu gosto também desse pensamento, eu fiz um reel sobre isso, que é o tempo é o senhor do destino. Eu acho essa frase tão sem nexo, né? Na verdade, o tempo é um tapete por onde se caminha tomando decisões em cima. E você não tem domínio nenhum sobre o tempo, mas tem domínio sobre as suas decisões. E se você vai decidir por entrar num mundo utópico e aquela utopia é a sua verdade e ao final das contas você viveu a sua utopia, parabéns, ela é totalmente benéfica. E para algumas pessoas, a verdade faz mal e ela não é utopia. Para algumas pessoas, a falsidade da foto, da selfie, da rede social é mais maléfica do que você tentar investir numa utopia. E esse é um processo. Assim como Gurgel, quando começou a desenvolver automóveis no Brasil e era um utópico, ele já tinha carro elétrico naquela época. E o mundo industrial destruiu esse homem, um brasileiro, que fez isso. Quando o Santos Dumont meteu 2 tiras de couro no relógio de pulso para ele poder dominar os ares e poder ver o relógio sem tirar as 2 mãos dos controles e só virar o pulso e ver a coisa, ele, cara, como assim botar o relógio no pulso? Cara, um relógio de pulso. Hoje já não temos mais quase, não é? Já virou até quase que um adorno, um enfeite, porque a gente vê o celular. Um acessório, né? Não é? Mas ele era um cara à frente do seu tempo e que, cara, vai atrás, entendeu? E quem faz ciência, quem pesquisa, tem sempre esse... Vai atrás desse maluco, esse cara não tá falando nada. E o que é legal? É legal quando você vai pro mundo dos malucos, né? Vai pro mundo dos utópicos, você é mais um sensato. Portanto, além do tempo, que interfere no que é bom ou ruim, verdade ou mentira, utópico e real, o espaço também tem relação com isso. Em que espaço você está tendo a sua ideia? Em que tempo você está tendo a sua ideia? Portanto, só será utópico se você observar tempo e espaço. E viva a física. Toma essa resposta aí, William. Gostei da resposta. Tava preparado pra ela? Cara, tá vendo? Que é isso aí. E agora é aquela coisa, fica ruminando na sua cabeça, entendeu? Agora você tenta mas eu entender. creio que... Mas assim, eu fico feliz, cara, logicamente, né? Quando eu voltei lá daquela experiência que a gente participou em 2017,
Descreve a experiência, senão eu vou achar que nós fomos pra um lugar como que eu comer depois lamber sapo. Maluco, né? Que experiência foi essa? Como que foi esse? Mas é porque assim, ó, não, é interessante, porque o Só professor... tá maldoso. O professor falou do Estélio Dantas, mas um dia eu tava dando nessas treinos lá pro professor na academia, e o professor virou e falou assim, aqui, tu dá aula de basquete, né? Eu falei, sim, dou aula de basquete. Quanto tempo você faz isso aí? Eu falei, dou aula de basquete faz muito tempo, professor. Sei lá. Eu não vou saber totalmente a narrativa, né? Ele falou assim, mas já pensou em dar um curso de basquete? Eu falei, não, tal. Mas eu consigo fazer. Eu dou um jeito. Ele falou, tem um evento que, né, eu faço parte e tal, e que faz um projeto lá, manda pra mim, que a gente, né, vê se dá certo, assim. E a coisa que eu mais lembro, assim, ó, eu vou esquecer disso, mas você não pode me esquecer, entendeu? Mais ou menos isso. E eu fiz o projeto lá. Na época eu tava lendo um pouco sobre neurociência e tal. Foi a época do Galego aqui também. O Galego é o cara da neurociência e tal. E eu falei assim, cara, quero saber o quanto realmente a gente pode proporcionar que os atletas, na sua construção, aumente seu acervo motor para se tornar cada vez menos previsíveis quando eles forem competir, entendeu? E o quanto isso pode ser levado para a vida adulta, né? Será que um cara que teve esse estímulo, ele vai ser uma pessoa com reflexos mais aguçados, uma pessoa mais ativa, etc. E eu fiz um projeto em cima disso, né? Eu tava lendo sobre neurociência e tal. Mas assim, eu não tinha embasamento como fazer um belo projeto ainda e tal. E aí eu mandei pro professor e tal, passou, sei lá, eu tinha esquecido disso já, cara. E passou um tempo, morava aqui na Getúlio, e falou assim, tá em casa, Magrão? Eu falei, tô. Ele passou em frente à minha casa e me entregou o papel, você foi aceito lá, você vai dar um workshop e tal. E foi Pegou de calça curta. Não, e assim, é espanhol e tal, mas te vira aí. Te vira aí, eu falei, cara... Ele tá te testando igual fizeram com ele. Não, ele tava falando agora, eu falei, tá vendo, né? Ele tava E, cara, foi testando. muito legal porque teve várias questões, novamente, do Cosmo que se, né, misturaram. Na época, o professor de fisioterapia, o professor Eduardo, eu fazia fisioterapia porque eu não tinha aberto a pós ainda. E ele falou, Will, você que fez educação física e tal, e atleta, dá umas aulas pra mim sobre fisioterapia desportiva. E eu também falei assim, tá bom, vou dar aula de fisioterapia esportiva lá, era uma aula pro semestre, né? E eu falava sobre periodização, falava essas questões pra galera entender como é que um preparador trabalha, né? Sim. Né? E no ano que a gente ficou, 2017 ali, tinha 2 mexicanos nessa turma, porque foi a época que o Noesc fazia um intercâmbio e tal. O Jesus e a Paola. E assim, do jeito lá, eu fiz amizade com os caras e tal, e depois... Eu tenho essa questão, né, tipo, cara, o cara de fora, eu já fui pra fora do país, e eu sei como é que é estar fora do país, então deixa eu recepcionar a galera, e aí eu levava a galera lá em casa e tal. E quando sai dá certo, né, o workshop lá no México e tal, o professor me entrega o negócio, eu fui ver, era em Chihuahua, e era a mesma cidade que o José e a Paola moravam. Sim. Na hora eu mandei mensagem pro Jesus e a Paola. Eu falei, Jesus, cara, então, vou dar um workshop aí. Jesus, me salva. Não, e aí, olha que doido, ele virou pra mim e falou assim, cara, quando é que você tem que vir pra cá? Eu falei, dia 13 e 14 de setembro. Eu falei, dia 13 e 14 de setembro. Ele falou assim, não, faz o seguinte, vem um mês antes aí, fica em casa. Nossa, que beleza. Aí eu, como assim um mês antes? Ele, minha mãe é dona de um hostel aqui. Tem vários quartos ociosos aqui. Vem e fica aí, cara. Que gostoso. Cara, eu fui e fiquei um mês no México. Um mês no México. Fui pra casa. Cara, eu vivi, né, como cidadão de Chihuahua, assim. E aí, quando a gente foi apresentar o workshop, foi bem isso, assim, né? Eu entrei no salão do hotel, tava todo mundo lá que eu tinha realmente também estudado, né? Tava o Estélio Dantas, tava Antônio Carlos, tava a Anitta, que é uma alemã. Fiz amizade com uma professora amiga dela também. Cara, foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito bacana. E aí, quando eu voltei com um dos maiores dualismos da minha vida, assim, eu acho também. Porque eu virei e falei assim, putz, muito legal, sabe? Uma experiência ímpar, assim, sabe? Primeiramente que eu vi o Antônio Carlos Gomes, eu falei assim, esse cara é meu pai, velho. Vai tá de negrão de 1,90 m, sabe? Eu falei, cara, esse cara é massa. E depois eu falei assim, cara, eu sou um girino, sou com todo mundo que eu sou ninguém. Eu falei, cara, tem muita coisa que eu preciso entender, assim, tem muita coisa, sabe? Tipo, e você volta motivado e desmotivado ao mesmo tempo, porque você fala assim, puta que pariu. Não, mas não me entenda do lado ruim. Não é o desmotivado no sentido assim, ó, tipo, do lado ruim, assim, sabe? Mas com muito pé no chão, sabe?
De vez você voltar inflamado, você volta assim... Putz, mano, tem muita coisa pra fazer. Tem muito chão, né? Tipo, cara... Porra, tem que ralar muito, velho. Tipo, foi essa sensação que eu tive, assim. Falei, cara... Mas aí transformou isso no incentivo, numa motivação. Total. E aí que eu queria fazer uma pergunta antes de fechar. Nós temos 5 minutinhos, hein? Menos até. Assim, mas assim, professor, agora, nessa condição histórica do senhor, assim, e eu acho que é importante para as pessoas que escutam a gente, porque eu vejo muito essa condição do preciso agora, sabe? Então eu lembro desde aquela época que o senhor falava assim, Will, você tem que fazer mestrado. E eu vou ser bem sincero que eu não me sentia pronto pro mestrado. Diferente de 3 anos depois que eu falo assim, cara, realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tô preparado agora pra fazer um mestrado, sabe? Eu tô preparado hoje pra entender a resposta que você deu sobre a condição utópica, minimamente, sabe? Mas eu vejo muito hoje essa condição do agora, do self, do like, da polarização de eu saber que a minha verdade é essa. E pro senhor, o que significa a condição de resiliência e paciência? Eu vou dar um exemplo. Existe um livro no Brasil considerado a Bíblia da Preparação Física, que se chama A Prática da Preparação Física. Novamente ele, Estélio Dantas. Em 2001, eu fui assistir uma palestra dele, ele tinha lançado o livro. Então isso faz 21 anos atrás. E ao final tinha o livro para vender numa estante ali, eu comprei o livro, levei para ele autografar. Ele fez um autógrafo, mas também fez uma dedicatória. Eu já tinha feito uma série de perguntas que ele entendeu, perguntas com fundamento, perguntas adequadas, com conteúdo. E ele fez uma dedicatória de que profissionais como você, assim assado, e nos encontramos no futuro. Espero encontrá-lo mais vezes no futuro. 2001. Roda o tempo, eu estudo pra caramba, vou atrás, pesquiso, investigo. A gente publicou o nosso trabalho científico número 400 agora. Caramba. Então isso é legal, você ter 400 publicações, né? Isso é bem legal. E isso foi me dando conteúdo pessoal, científico, acadêmico e de intervenção. E o ano passado, Estélio Dantas me encontrou e falou, cara, é o seguinte, a 6ª edição do livro A Prática da Preparação Física vendeu 60 mil exemplares. A Manoli me convidou para fazer a 7ª edição. Nossa, pessoal, né? Que honra, né, cara? Tá na 7ª edição do seu livro. Mas o mais legal disso é que eu gostaria que você escrevesse o primeiro capítulo. Caramba. Então são 21 anos. E daí eu escrevi o capítulo junto com outras pessoas sobre orientação de talento esportivo. Quando ele viu o capítulo, ele falou, cara, escreve o 2 sobre detecção de talentos esportivos. Escrevi o 2. E ele convidou o Alexandre para fazer o 23 sobre a informática na questão de a parte computacional da preparação física, de oferecer essa ferramenta. E aconteceu um monte de lance legal. E o livro ficou pronto, foi publicado pela Manoli, tá aí, um baita de um livrão, uma referência internacional. E eu falei, óbvio que você vai me autografar esse livro, né? E daí ele me autografou o livro, eu peguei, botei os dois na mesa, abri os dois assim, com as duas dedicatórias, e ele falando sobre essa questão do futuro chegou, né? A gente se reencontrou aqui, só que de admirador para admirador e coautor, né? E foram 21 anos de diferença entre essas duas histórias. E a frase da postagem era a maioridade de uma dedicatória. Sim. Isso é muito legal, cara, porque quando eu falo de plantar, né, de preparar a terra, plantar, cultivar, regar, colher e compartilhar, não adianta só colher, e compartilhar, é preciso entender este tempo que as coisas têm. Um tio meu me deu uma muda de jabuticaba, e eu plantei a muda toda emocionada, foi meu tio que deu. Então eu falei, não, ele falou, isso aí é jabuticaba do mato. Isso é espetacular, ela é pequenininha, mas é docinha pra caramba. Nossa, não vejo a hora. Ele falou, não, é que depois que eu plantei, já tá tudo organizado, é que eu fiz muda, ela leva 15 anos pra dar. Tá lá, já falta mais 10. Então, se você não tem esse entendimento de preparar, plantar, cultivar, colher e compartilhar, talvez lhe falte o entendimento de por que estar aqui. Quando você tem esse entendimento e sabe que as coisas vão demorar, que
tem uma empresa unicórnio que do nada os caras... Do nada não, né, cara? Você sabe o que esse cara fez pra ter essa empresa unicórnio com 21 anos de idade que agora vale 3 bilhões de dólares? Só que isto não é a regra da inovação. Isto é a exceção da exceção, como jogar no Barcelona. É a exceção da exceção, só aqueles 25 caras. Mas é a exceção da exceção. Quantos meninos hoje estão correndo atrás de uma bola acreditando que aquilo é um prato de comida rodando? Vocês dentro do basquete sabem que isso é rotina. Sim. Mas quantos vão pra NBB? Quantos vão pra NBA? Quantos vão jogar no... É um processo de esperar o seu tempo, de entender a velocidade do tempo e de que você... A regra é você construir. E daí tem uma finaleira. A finaleira é o seguinte. Um sábio dragão teve um netinho. E ele conhecia o panda, que era um cara muito calmo, muito tranquilo. Ele falou assim, ensina o que tem de tranquilidade e calma pro meu netinho para se tornar um dragão com valores? Sim. E tava o dragãozinho andando nas costas do panda e o panda explicando algumas coisas da vida. E ele falou, panda, me conta uma coisa, é tão bonito você ter me mostrado mata, montanha, vales, rios e... O que é mais legal, né, cara? O que é mais legal, o trajeto ou a chegada? E o panda disse, cara, o trajeto e a chegada são maravilhosos, sempre. As duas coisas são muito legais, mas o mais importante é a companhia. Boa. É isso aí. Caraca. E é com essa deixa e com essa companhia maravilhosa que a gente encerra o bloco 1 do Story Podcast, o episódio 12, que o Eliseu tá bravo comigo, olhando pra mim, falando assim, Fernando, esse homem não vai ficar quieto. Não, brincadeira, Rudy. Maravilhoso, Rudy. Brigadão mais uma vez por estar aqui. E legal demais. Pra quem tá com a gente na UniOesc FM, a gente vai ficando por aqui. Mas quem quiser também ouvir esse episódio na íntegra, na quarta-feira, estará disponível no Spotify e no YouTube do Story Podcast. Ô, Eliseu, calma, cara. Tá bravo. Calmou. E você também que tá aí no carro ou na sua casa, calma também, que quarta-feira você vai continuar escutando essas histórias agora. Que agora tem o bloco 2 e 3, que vai ser legal. Exatamente. Então calma, muita calma aí. Fica tranquilo. Muita calma, bota o lembrete no calendário, segue a gente, segue o Nandão, segue o professor Rudy, vai lá na rede social, deixa um coraçãozão pro Nandão, também passa no Eliseu, manda Eliseu, calma, lá no direct Eliseu. Hashtag Todo mundo manda calma, Eliseu. Calma, Eliseu. E fica tranquilo que quarta-feira nós estaremos chegando com o bloco 2 e 3. Valeu? Valeu. Pra quem fica no caminho, um grande abraço e até logo. Um abraço. E pra você que está conosco no Spotify ou YouTube, está ouvindo a segunda temporada do Story Podcast, onde a sua experiência cria história. Damos sequência agora com o Senta Que Lá Vem História no bloco 2, onde o nosso convidado vai contar uma história pra nós. E aí, Rudy, professor, o que você preparou pra gente? Na verdade eu não preparei, você me pegou de surpresa e eu vou... E eu vou contar uma história sobre isso que a gente vinha conversando um pouco, sobre a questão do tem seu tempo. A história tem seu tempo, as coisas têm seu tempo. Perfeito. Eu dei uma palestra na Colômbia e um professor chamado Moreno Múrcia assistiu a palestra e disse ao final, eu sempre dou palestra sobre individualidade biológica, que é o uso da impressão digital como marca de individualidade biológica por um processo chamado dermatografia. Sim. Eu estudo há 21 anos isto. Ele viu a palestra e disse, cara, isso na minha universidade ia ter um certo... uma curiosidade. Sim. Vai lá. Mas ele é um espanhol, um europeu, uma pessoa um tanto quanto... demora um pouco para você pegar algum afeto nesse processo todo. Eu cheguei lá, alguns meses depois, fui dar palestra e ele me apresentou. Esse é o professor Rudy, ele estuda impressões digitais. Acabou a apresentação. Acabou aí. Ano 1. Palestra, o pessoal gostou, salva de palma, muitas perguntas, muito legal. No outro ano, vamos repetir a dose? Vamos repetir. Esse é o professor Rudy, José Nodari Júnior, um brasileiro que estuda individualidade biológica. Opa, mudou o discurso. No terceiro ano, cara, ele... Vamos lá no meu escritório e vamos conversar e ter um documento para levar para casa. E ele pegou o documento, foi, rodamos uns 40 minutos até chegar na casa dele, ele parou na frente da casa dele, apertou o controle remoto, abriu o portão, ele desembarcou do carro, entrou em casa, uma casa num jardim de mais ou menos uns 2.000 metros quadrados, Caramba. Entrou lá, deixou um documento, pegou uma outra pasta e entrou.
quarto ano. Vamos lá em casa que eu tenho que pegar um material. Entramos no pátio da casa, ele falou, você espera aqui. No carro. Mas já dentro do pátio. Sim, metódico. Isto foi uma progressão. E eu fui cada vez mais me soltando. Eu acredito que eu falo um bom espanhol hoje. Cada vez eu fui me soltando mais, trazendo mais evidências científicas, dando muito mais suporte para acontecer. Lembrando que as nossas publicações que sustentam a palestra são publicações que nós fizemos quando eu falo de futebol nos congressos da FIFA, quando eu falo sobre cérebro, citoarquitetura neurocortical, são publicações que a gente fez em Harvard. Então, começa a ficar, você vai ter que ter um bom argumento. Começa a criar background, né? A galera gosta de dizer. E daí foi indo. No 8º ano, ele disse assim, cara, eu tenho uma suíte que fica ao lado da piscina lá em casa e eu tô te convidando pra você ficar lá em casa e assim a gente pode jantar junto, conversar e tal. Então são 8 anos pra conseguir uma cama lá na casa, fora da casa, pra você dormir. E isso foi construindo uma bela de uma relação. Mas também foi criando uma ideia de que você é alguém que conhece do que está falando, que tem sustentação no que está falando, é consolidado no que está falando. E foi construindo uma imagem de um cara que veio lá do Brasil e que trouxe uma informação que pessoas, cada vez tinha mais público, né? Na última tinha umas 400 pessoas assistindo. Teve, nesse 9º ano, teve um evento da Associação Ibero-Americana de Atividades Aquáticas e eu fui lá para falar sobre individualidade biológica no treinamento e assim por diante. Qual que é o grande barato? Onde eu quero chegar com essa história? Eu gosto de dizer sempre isso. Eu sou egresso do Melo e Alvim em Erval do Oeste. Eu morava na rua Santa Catarina, subi o morro a pezinho ali e estudava no Melo Alvim ali em cima. 9 anos depois, o Alexandre Eberle e eu chegamos num hotel na Espanha, em Múrcia, onde eu ia dar uma palestra no outro dia sobre aquilo que o Alexandre e eu construímos nos últimos 21 anos, sobre individualidade biológica no esporte. A gente estacionou, abriu o porta-mala, começamos a puxar a mala, vinha vindo uma pessoa de bicicleta, uma espanhola de bicicleta. Ela pegou, deu uma freada, entrou no pátio assim. O senhor não é o professor Rude? Eu falei, sou, acompanho o seu trabalho já há algum tempo. E fez alguma série de elogios legais e disse, o senhor está por algum motivo especial ou veio de turismo? Não, eu vou dar uma palestra amanhã na Universidade Miguel Hernández de Elche. Ela falou, eu preciso assistir isso, não pode, que essa pessoa está aqui e eu não vou ver. E no outro dia ela estava lá. O que me parece o grande barato dessa história? Que alguém do Melo Alvim, que alguém que estudou no São José, que estudou aqui no Cristo Rei, que viveu essa vida aqui no Vale do Rio do Peixe, na pequena Joaçaba, é reconhecido na rua na Espanha. Isto é muito legal. E a gente não é reconhecido porque estava nas páginas policiais do jornal. Sim. A gente não é reconhecido porque é um influencer sobre moda, sobre forma de pintar as unhas, que é legal. Que é válido. Que é válido. Super válido. Não é porque é um ator de cinema, é porque é um pesquisador. E eu, como mestrado e doutorado em ciências da saúde, e faço pesquisa e publico, eu não fico envergonhado de me chamar de cientista. Um cientista de Joaçaba, que é reconhecido na Espanha, parece uma coisa muito legal na vida. Parece esse que a gente vinha conversando de resiliência, sobre esperar sem querer um retorno. E o retorno acontece porque você fez, porque você construiu, sem o desejo de querer este retorno. E isso é muito legal. Isso nos faz ver de que efetivamente construir os seus conteúdos pessoais acontece o reconhecimento. Tem um amigo italiano chamado Francesco Marini e ele fala uma coisa muito legal, não, que é: você quer passar por ridículo? Faça essas 3 coisas: corra atrás de amor, corra atrás de gato e corra atrás de reconhecimento. Atrás de gato é boa. Né? Então, quando você quer o reconhecimento a todo custo, quando você faz coisas porque o algoritmo vai dizer que aí sim você vai ser um influenciador, você começa a perder espaço como alguém que vai influenciar efetivamente a vida das pessoas. A essência, talvez? Você acaba influenciando a vida das pessoas não porque você quis influenciar, mas porque você tem uma conduta, um modo de vida que pessoas acham, nossa, tem algo aí que eu gostaria de também
ter pra mim. E não é ter pra mim este vestido, este carro, esta moto. É ter pra mim esta conduta moral, esta conduta ética, este valor pessoal, esta forma de se conduzir junto às outras pessoas, essa forma de criar filhos, essa forma de amigo te ligar 2h30 da manhã, cara, eu preciso bater um papo. Onde que você quer que eu vá, cara? Tô indo agora aí. Pô, mas se me ligar 2h30 da manhã, cara, é teu amigo, cara. Não é um seguidor, é o teu amigo. Como que você vai negar um ombro pra um amigo? Não existe isso. E isso tudo gera em você um indivíduo que tem um reconhecimento, que tem uma percepção dos outros que você tem valores. Porque você não foi atrás disso. Isso brotou em você naturalmente. E as pessoas acabam te acompanhando por isso. Cara, você só tem 3.000 seguidores no Instagram, é demais quase. Né? Porque muitas pessoas nem entendem o valor que está passando por ali. Então, às vezes, quando você tem 2 milhões, 5 milhões de seguidores nas redes sociais, é legal quando você influencia positivamente essas pessoas e não para alimentar haters, entendeu? Qual que é o grande barato de você começar a ter postagens que as pessoas vêm te criticar e não sei o que lá? Por que se vive dessa confusão, entendeu? E esse reconhecimento social, esse entendimento de que você tem uma pessoa que tem conteúdo e valores, quando acontece isso naturalmente, cara, isso explode na sua vida que você, inclusive, perde o controle. Perde esse negócio de eu queria ou não queria. Isso só acontece, é uma onda, né? Já o filósofo contemporâneo Lulu Santos diz isso, né? Que vem e vai, mas que você tem que surfar essa onda aí. E esse é o grande barato. Então essa história, ela é só pitoresca, ela não tem um grande humor nessa parada. Não é um negócio tão assim, mas que eu vejo que é um processo que eu gosto de dizer, Andão, o seguinte: um dia eu estava dando uma aula e eu gosto de botar muita imagem nas minhas aulas. E imagem, e um aluno pediu: pô, professor, quanto tempo você leva para preparar uma aula dessa aí? Na minha cabeça veio a seguinte resposta: umas 4 horas. Eu preparo a aula, na próxima palestra esse slide não funcionou, cai fora. Me deu a ideia de botar mais esse, põe mais um. Isso leva 15, 20 minutos, não mais que isso. Então, a base leva uns 4 horas. E eu me arrependi na hora de pensar essa resposta. Quanto tempo leva para preparar uma aula? No meu caso, 54 anos. Porque se você não põe inteiro no trabalho, se você não põe a tua vida nesse processo, ela não expressa você. Ela expressa algo que você quis expressar, mas não é a sua essência. Hoje eu entendo novamente isso. E eu não entendi o que você falava isso há 3 anos atrás. Porque eu já dou aula. Desculpa. E quando eu começo a dar aula, a gente monta todos os slides e você vê a galera e fala assim: meu professor, de onde você tirou isso aí? Eu viro e penso comigo agora, eu falo assim: cara, nem eu sei de onde tirei isso. Sabe por quê? Porque é de um curso que eu fiz há não sei quanto tempo atrás, de um livro que eu li há não sei quanto tempo atrás e que vem na minha cabeça agora, sabe? E que casa, e que tem... Não tô viajando na maionese. Não sei de onde tirei, porque assim, eu não calma aí, eu vou ter que pesquisar. A maior dificuldade que eu tenho hoje é de organizar todos os materiais e todas as experiências para dar aquela aula. Sim. Porque não é um livro só que eu vou usar de referência. Não, é esse aqui. Não, cara, sei lá, é muita vivência. A conversa que a gente teve nas salas é o que o Antônio Carlos falou, é o que o Estélio Dantas falou, é o que eu vi na prática, é o que... E aí você vira assim, cara, eu tô aprendendo a fazer as minhas aulas agora. Porque você vê que do nada parece que você abre uma caixinha na sua cabeça que tava tudo lá dentro agora e você tem que escolher, calma aí, o que eu vou colocar? Entendeu? Porque e no meu caso não é muita coisa, né? Eu sou formado há quase 10 anos. Eu não tenho 21 anos aí de estudos como professor. Imagina então na tua condição, né? Mas eu acho um grande barato disso também, esse negócio sobre escrever, que chega uma época da sua vida que você vai escrevendo o texto e depois você pega essa frase aqui, eu vou referenciar o Antônio Carlos Gomes, essa frase eu vou referenciar o Guturinho Filho, essa frase eu vou referenciar o Bruno Soares, porque veio deles. Então eu não vou pegar o livro, fazer a citação e vir aqui trazer e escrever. Isso flui, deixa a conversa acontecer. E depois você vai ver de quem que você aprendeu isso e por uma questão de respeito, vai lá e cita esses caras. Essa é a jogada. Então, nesses pensamentos todos aí, eu acho que vale a pena muito você construir relações, construir network, construir essa troca de informações com pessoas, mas fundamentalmente, cara, eu entendo que é importante que você perceba que isso tem um tempo.
Leva um tempo. Leva 9 anos pra você entrar na casa de uma pessoa, às vezes. Aqui no Brasil, eu não gosto dessa coisa aqui no Brasil e lá na Europa, não tem nada a ver. Brasileiros e brasileiros, europeus e europeus, não dá pra caracterizar as pessoas de forma assim tão ruim. A gente tem muito essa de levar qualquer pessoa pra dentro de casa, essa pessoa já vira íntimo, não sei o que lá, e daqui a pouco, daqui 3 meses, mal e mal balança a cabeça um pro outro num corredor, entendeu? Que história que é essa? Que relação que você construiu, né? As mesmas relações afetivas, amorosas, que acontecem na balada, não sei o que lá, as pessoas se entregam pro nada e depois... Ângela Leal, né? Uma conhecida nossa, falou: "Professor, a gente vai pra festa de noite", a época ela era solteira, e vejo minhas amigas, uma com a outra, dizendo: dei um corte naquele cara, cortei, vaza anjo, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu acho um cara meio bonitinho, vou ali, danço com ele, eu já quero namorar com o cara. Entendeu? E daí eu vou, mano, aquilo na mão, beijinho, abraço, vamos começar a namorar, e eu saio namorando com o cara e fico um tempo namorando com ele, que é legal pra caramba. No entanto, eu encontro essas minhas amigas 5:30 da manhã na saída da balada, chorando dentro de um carro, numa valeta chovendo, que ninguém quer ficar com ela, que ninguém me ama. Também, cara, você passou a vida inteira cortando os outros e agora você quer que alguém tenha uma relação firme com você? Que história é essa que você é superficial o tempo inteiro com todo mundo e no final você quer algo profundo com alguém? Não acontece isso, né? Uma outra coisa que eu vejo nesse processo todo é, hoje em dia, nessa humanidade, as pessoas entram no inglês e saem, entram na informática e saem, entram na aula de bateria e saem, entram no coral e saem. Não aprendem a ser duradouros na alta e na baixa da vida. E quando tem filhos, esquecem que são para sempre. Não dá pra desistir que nem aula de inglês. O que você fez que você perpetuou? O que você fez que você foi consistente e contínuo? E isso vale pra ciência, isso vale pra... Nossa, né? Você teve sorte na vida. O Alexandre e eu, uma vez, fomos literalmente largados, deixados no hotel em Roma, no aeroporto em Roma, no filme Tino, 10 horas da noite, pelo professor que nos chamou pra dar aula. Professor, então tá, obrigado, boa viagem, boa noite, fica aí. Cara, o aeroporto fecha meia-noite e abre 5:30 da manhã. Nós estava com a mala na mão, uma jaqueta e uma mochila, e você tinha que decidir: eu vou botar a jaqueta no chão e deitar em cima pra não gelar o pulmão, ou vou fazer um rolinho e botar de travesseiro? E daí o cara vem dizer: nossa, vocês tiveram sorte, né? Ei, vai deitar lá, que a gente chama de lençóis de mármore, né? Vai deitar nos lençóis de mármore lá. Vai deitar no gelado. Vai deitar debaixo da arquibancada. Vai comer aquela comida que dá azia vários dias depois tem que treinar ainda. Não é? E daí os caras vêm dizer que é sorte, que não sei o que lá. Não, cara, é uma construção, é um processo de construir relações, construir intimidade, construir afetividade e construir essa entrega entre os seres humanos. Isto que eu acho um dos grandes baratos da vida. Perfeito, simplesmente sensacional, diriam nossos grandes amigos do Clube do Basquete Podcast. É com este relato então que a gente encerra o bloco 2 e sem delongas vai direto pro bloco 3, onde a gente vai fazer agora algumas perguntas e exigir aí reflexões sobre a vida e particularidades do nosso professor Rudy. O bloco 3, o bate-bola, então a gente vai com essas perguntas, e lembrando que tem aquela regrinha dos 24 segundos, depois que a gente fizer a pergunta, o Will solta ali 24 segundos no cronômetro e o Rudy deverá responder. Se não responder, tem que passar a bola pro adversário ou vai estourar com a batata quente na mão, hein? Aí vai de você. Tudo pronto aí, William? Só bem rapidinho antes, eu gosto dessa porque às vezes tem umas perguntas que são respondidas muito rápidas. O Michael Sandel, um dos grandes pensadores sobre o direito, inclusive sobre o direito, sobre justiça, foi convidado para dar uma palestra sobre o que é justiça. E ele foi convidado, ele entrou no palco e disse: me pediram para dar uma palestra sobre o que é justiça. Justiça é dar às pessoas o que elas merecem. Muito obrigado, boa noite. Daí a galera bateu o pau. Vocês querem que agora eu disserte sobre... então agora vamos sentar. Então beleza. É justo, William. Preparou alguma pergunta pra ele aí? Pensa alguma que você vai fazer no meio do caminho. Fudindo, cara. Vamos lá, aqui nós vamos sair um pouco do prumo, hein? Imagina você trabalhar um ano e sair com a cabeça desse tamanho. Tá louco. Cabeça assim todo dia. Minha cabeça tá fritando. Difícil acompanhar o homem, viu? Não, isso vamos lá. Rudy, primeira pergunta. Quem você gostaria de ser se não fosse você? Caracola. Todo mundo tem defeitos e qualidades. Ser
eu não tenho essa pessoa, mas a pessoa mais próxima, cara, é um cara extremamente controverso, eu gosto dos controversos, ele se chama Nelson Piquet. Nelson Piquet. O Nelson Piquet foi um gênio à sua época, um gênio incompreendido à sua época, um cara que fez maravilhas pela Fórmula 1, ele inventou técnicas de acerto do carro, fantástico, foi ele que inventou botar cobertor para aquecer os pneus do carro, com cobertor térmico de casa, ele aquecia os pneus dos carros. Sim. E ele tem opiniões controversas até hoje, né? Sim. No box da Honda, uma vez ele fez xixi embaixo do carro só para os japoneses ficar loucos. O que tá vazando aqui? E nada. Boa. A partir do momento que você dá a Muito resposta, bom, eu pauso e você disserta Você sobre a pode resposta. Tá. Tranquilo, começou bem. Melhorou muito essa história! Começou bem. Vamos lá, segunda pergunta. Onde você gostaria de estar agora se pudesse escolher? Na Toscana, numa cidade chamada San Gimignano, no topo da cúpula do sino, vendo o pôr do sol de frente para uma plantação de girassóis. Caramba, que específico, cara. Visualizei essa imagem na minha cabeça agora. Fazer um desenho criativo da situação. Nesse lugar, que é um lugar que parece romântico, eu tive a honra de compartilhar um momento fantástico com o Alexandre Eberle. Olha que lindo! Nós estávamos... Um beijo, Alex! Saudades! Nós estávamos viajando pela Europa fazendo o circuito europeu de palestras e geralmente tem intervalos entre as palestras. Às vezes um dia, às vezes 2 palestras no mesmo dia, às vezes... que é? Acabou de receber uma mensagem do Birabelo, cara. Caramba! Às vezes 4 dias de intervalo. E a gente pegava esses intervalos mais e fazia uns rodões. Existe um restaurante em San Gimignano chamado San Martino 26. O chefe é um gênio, um monstro. E a gente, antes de jantar, pagou um ticket, subiu na San Gimignano, conhecida como a cidade das torres. Na base dessa torre, próxima ali, fica a sorveteria Dondoli, que é considerada a melhor sorveteria do mundo pelo Guinness Book. Então, e é uma cidade que na última eleição teve 322 votantes. Louco! É uma cidade medieval, é muito legal. Que legal. E a gente subiu lá na campana, lá em cima, na hora de tocar o sino, 6 horas da tarde, pôr do sol, plantação de girassol, Toscana. Porra, Caramba. É um lugar genial. A Tati ficou com ciúme. Olha, Tenho veja bem, certeza. o Alexandre e eu estamos juntos há 21 anos e a gente nunca brigou. Olha Eu tenho medo de casar com o Alexandre e brigar no outro dia. Muito bom. Vamos lá, pergunta número 3. Rudy, se pudesse mudar algo em você, o que seria? A minha barriga, não tenho dúvida disso. Não tem tempo. Eu tenho um sonho, cara, que é os dias, assim, ó, acordar numa UTI, só o sinal do coração batendo aqui assim, o médico pegando na mão, uma enfermeira na beira da cama, lá no pé da cama. Rudy, você sofreu um acidente de carro, você tá voltando, mas já tá tudo bem. Só que nesse acidente ele foi um pouco grave e nós tivemos que amputar a sua barriga. Isso seria um sonho realizado! E a gente conseguiu um jovem, 26 anos, com a barriga extremamente bem definida e ele também faleceu. E a gente... Plantamos os gominhos em você. Que loucura, Então, hein, tá velho? Perfeito! Vamos lá, número 4. Que conselho você daria para o seu eu do passado? Não construa uma armadura para você mesmo. Gosto dessa. É uma fábula, é uma história que eu aprendi com Sérgio Marchesi. Havia um guerreiro medieval e ele foi para uma guerra e levou um lance de espada no ombro. E ele criou ombreiras de metal que protegeram o seu ombro. Na outra batalha, ele teve uma lança que raspou a sua canela, ele cortou a canela e ele conseguiu curar essa canela e fez caneleiras de metal. E a cada golpe que ele sofreu, ele foi criando uma proteção muito forte para não sofrer mais agressões naquele espaço. E de um determinado momento da sua vida, ele criou uma armadura tão forte que ele nunca mais conseguiu sair de dentro, ele virou prisioneiro da sua armadura. E não há nada pior do que você ficar prisioneiro de seus conceitos, preconceitos, dúvidas, incertezas e não se permitir a liberdade de movimento, quer seja do pensamento ou do corpo, porque você criou uma armadilha, uma armadura, uma prisão para você mesmo, baseada em conceitos de autoproteção o tempo inteiro, com medo de se expor ao perigo. Perfeito, perfeito. E o seu eu do futuro, o que você falaria para ele? Ainda mais coragem. Mais coragem? Ainda mais coragem. Eu me acho um cara corajoso. Eu me acho um cara
poderia dizer destemido. Meu tio Otávio disse, esse menino é destemido. Eu gosto de estimular isso nas minhas filhas. Coragem. E gosto de ser corajoso, gosto de enfrentar risco, gosto de enfrentar problema, gosto de botar a cara a tapa, gosto de botar o peito para estourar sem medo. Mas ainda às vezes, e te digo a coisa mais triste desta coragem, Nandão, às vezes o que faz botar o pé um pouquinho para trás é a situação capital. Os boletos chegam, as contas vêm, e você às vezes tem que frear um pouco a sua coragem para ficar com os pés no chão para pagar o boleto do mês que vem. Então às vezes você acaba freando o seu ímpeto, o seu espírito destemido, porque você também precisa honrar com compromissos capitais. Sim, com certeza. E nem todo mundo é um abençoado que tem um pai e uma mãe que te jorra dinheiro e você pode rodar o mundo aí destemido. Não funciona bem assim, né? Sim, com certeza. Botar uma capa de Zorro e sair por aí, não funciona assim. Mas mesmo assim, eu queria ter mais e mais e mais e mais coragem de me lançar ao vento. Isso é muito legal. Num dos meus agradecimentos na tese de doutorado, eu agradeci um determinado parceiro à época e disse obrigado por ter sido meu fiel escudeiro durante esse período todo. Mas mais do que isso, foi aquele que, além de me segurar o escudo quando eu precisei de proteção, não permitiu que eu jogasse o meu próprio escudo ao vento frente ao precipício. Então, esta coragem é que eu gosto de ver nas pessoas. Quando eu vejo pessoas corajosas, eu tento me juntar a elas. Eu gosto de coragem. É isso aí. Rudy, qual o seu maior orgulho? Honra. Honra? Eu sou uma pessoa que vibro com honra, né? Pessoas que honram a palavra, pessoas que honram a conduta, pessoas que honram a sua família, pessoas que honram a ética, pessoas que honram seus compromissos. E esses compromissos são horário, né? Esses compromissos são escovar os dentes. Esses compromissos são entregar o que você prometeu no dia certo. Esses compromissos são prometer para um filho algo e cumprir, sem desculpa. Não é que a reunião do pai atrasou. Não existe reunião mais importante do que a palavra para um filho. Não existe. Sim. Não existe, não é? Então, honra, eu acho que é uma das grandes qualidades. Vamos lá, a última antes da pergunta especial. Do que você tem medo? Da ignorância. A ignorância mata. E nesse sentido, você está num acidente de trânsito, você está no meio das ferragens e uma ação ignorante pode matar você. Sim. A ignorância de saber qual é o seu limite do sono pode matar uma família no outro lado, no volante. Sim. Né? A ignorância de uma ação cirúrgica para matar você numa mesa cirúrgica. E a gente vê isso, né? A ignorância tolindo crianças na escola. Imagina, minha mãe e meu pai foram professores. Eu tenho um respeito pro professor. O dia que a minha filha chegar em casa falando mal da professora, ela vai ter que criar um argumento genial para eu achar que a professora tá errada. Mas mesmo assim, existem, não podemos negar, professores que por ignorância impedem que gênios se formem. Que pessoas tenham sentimentos. Não é gênio. Sentimento. Não pode fazer isso. Você não deveria fazer isso. Não é assim. Como não é assim? Então a ignorância vai desde a pessoa menos informada até uma pessoa informada que forma. E esta ignorância pode transformar negativamente a vida de pessoas. Isto é um medo que eu tenho. Talvez por isso também ame de paixão ser professor. Sim. Porque para apresentar o maior número possível de informações para minimizar o máximo possível de ignorância dos outros, inclusive a minha própria ignorância. Perfeito. Então, pra finalizar agora e dar uma descontraída, eu queria saber, você que é um entusiasta da agricultura Oba! E tem a sua própria horta, eu queria saber se você gosta de plantar mandioca, Rui. Gosto, cara! Adoro! Isso não tem tempo nem espaço. Isso não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim.
é maravilhoso do ponto de vista da agricultura também. Também. Apesar de que na minha horta não tem mandioca. Não tem mandioca. Mas tem beterrabas maravilhosas, alho poró espetacular. E passou os 24 aqui, desculpa, eu dei risada. E lá na minha horta, que fica dentro de um jardim de árvores, são 26 árvores frutíferas. Basicamente uma agroecologia ali. Pronto. Onde vespas não são recusadas, onde a joaninha é fotografada, onde o pulgão tem o seu espetáculo matinal, onde as minhas filhas conseguem observar a evolução da natureza, a progressão da natureza, o quanto é importante esperar para colher, o quanto é importante plantar. A minha mãe contava uma história maravilhosa, e aquelas histórias que a criança pede para repetir várias vezes, eu pedi para repetir várias vezes, a minha filha hoje pede para repetir várias vezes essa história, que é a história de uma galinha com seus pintinhos, e ela pedia: quem quer me ajudar a plantar milho? E a minha mãe imitava o cachorro, o gato, a vaca, dizendo: eu não, né? E quem quer me ajudar a plantar o milho? Quem quer me ajudar a colher o milho? E essa história demorava uns 15, 20 minutos. Quem quer me ajudar a colher? Quem quer me ajudar a fazer o bolo de fubá? Quem quer comer? Assar o bolo de fubá? Quem quer comer? Aí todo mundo, eu sei. Não, cara, agora eu vou comer com meus pintinhos. Por quê? Porque quando foi pra cultivar, plantar, preparar, ninguém quis. E eu quero ensinar que essa história não é só uma história que a vó Valdete contava pro pai Rude, que conta pra filha Florença e pra filha Manuela hoje. Mas é alguém que pratica isso no seu dia a dia. Sim. Então, praticar o cultivo, praticar a horta, praticar as árvores frutíferas, e mais importante do que preparar a terra, plantar, cultivar e colher, é compartilhar os frutos da colheita. Com certeza. Quando você consegue fazer isto, você está dando um grande passo na vida e um grande ensinamento para os que estão vindo contigo. Não atrás de você, mas os que estão vindo contigo, assim como o Panda propôs, que o mais bonito do trajeto é a companhia. Perfeito. Aulas, William. Rudi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz com a sua presença. Obrigado, o Story Podcast fica empolvorosa com você aqui. Então, se você quiser mandar um beijo pra alguém agora, antes da gente encerrar, fica à vontade. De certeza, sim, eu tenho que mandar um beijo, um abraço, tudo que eu puder para Alexandre Eberle, que é o cara com quem há 21 anos estamos construindo junto a Salos. Na verdade, esse nosso podcast aqui era para ter sido muito mais Salos, né? Sim, porque esse maldito não veio. A gente acabou derivando para outras conversas todas aí, mas esse era um momento a gente conversar sobre inovação tecnológica, inovação disruptiva e o quanto o Alexandre é responsável por esse processo todo. Com certeza. Não adianta você ter ideias se não tem um outro doido do outro lado que coloca essas ideias em prática. Construir um algoritmo de software, fazer uma análise de um sistema, dar o desenho da engenharia desse sistema, colocar dentro de um software e fazer isso funcionar, só aconteceu porque o Alexandre Eberle é o Alexandre Eberle, um homem de conduta, um homem de honra, um homem de caráter, valores, moral, ética, e que a gente trabalha junto, a gente nunca fez prestação de conta no papel, risco um com o outro, porque o nível de confiança é tão grande que ele já teria me passado a perna, ou eu já teria passado a perna em 21 anos. Com certeza. Ninguém sobrevive a um Big Brother sem uma hora se revelar quem é de verdade. Né? E nesse sentido, é impossível que tudo isso que está acontecendo na minha vida hoje estaria acontecendo se não fosse Alexandre Eberle, porque você não acha um cara como ele por aí dando sopa na calçada da 15. Com certeza. É isso aí. William, isso aí. Quer deixar um abraço, um beijo pra alguém? Ah, cara. Fritando a cabeça, né? Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que acompanha o nosso podcast. Um abraço pro professor Rudi, dizer que é um prazer, mais uma vez, depois de muito tempo, aí a gente eu ter tido essas 2 horinhas aí e relembrar o que era a nossa convivência 3 anos atrás. Cara, é muito legal isso. Espero que... Eu desejo que as pessoas busquem, procurem e estejam perto de pessoas que deixem a gente no final do dia com essa cabeça pensando, mas que faça a gente se inclinar a produzir, a ser uma pessoa melhor, às vezes até se questionar, sabe? Acho que é importante a gente sair um pouco desse status quo interno nosso também, pra gente começar
a melhorar internamente e, consequentemente, melhorar externamente. Eu acho que é isso. Agradecer a todo mundo, agradecer ao professor Rudy, o Alex também, que eu já xinguei ele aqui no WhatsApp. Tem que trazer ele pra fazer outro programa direcionado. Eu xinguei ele, Alex, você, pô, deu mole pra caraca, velho. Eu vou te dar um sacode aí. Né? Mas faz parte, né? É isso. Eliseu, calma. Desculpa pelo tempo. Hashtag calma. Calma, Eliseu. Estamos terminando. Calmou, cara. É isso O que aí. tá acontecendo com você? Não é assim. É isso aí. Eu queria agradecer todo mundo que me deu felicitações hoje. Ganhei um presente da Ione Doces aqui, maravilhoso. Valeu, Ed, valeu todos os meus amigos que deixaram um abraço nesse dia da gravação, que foi o aniversário de Nandão. E assim encerramos o episódio número 12 da segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria a história. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Maravilha. Abraço, moçada. E até logo. Até.